Seguinte, a produção gostou do negócio de time ideal contra time ideal. Porque a gente vai fazer aqui o São Paulo ideal contra o Botafogo ideal. Os dois times se enfrentam pelo Brasileirão nesse final de semana. É um líder do Campeonato Brasileiro, o outro finalista da Copa do Brasil. E a gente vai colocar frente a frente aqui para ver individualmente quem está num melhor momento. Só que, obviamente, a gente vai colocar aqui jogadores que ou estão machucados, tipo o Tiquinho Soares, ou o Rames Rodrigues, que, por exemplo, ainda não temos minutos dele para fazer uma grande avaliação no futebol brasileiro. Mas a produção quer o quê? Já não bastava o último programa? Causar. Então a gente vai... Já não bastava o último programa com a torcida do São Paulo? Roda a vinheta pra gente fazer esse mano a mano aqui. Vamos começar com os goleiros vs Rafael ou Lucas Perry? Curiosamente, o Perry passou pelo São Paulo, foi revelado pelo São Paulo e teve algumas oportunidades e não rendeu, né? Alguns torcedores de São Paulo falam quando vem o Perry fazendo o que está fazendo no Botafogo, dizem que não acham um absurdo o São Paulo não ter dado tanta chance, porque nas que o Perry teve não foi bem no São Paulo. Dito isso, se eu tivesse uma vaga só, o Perry hoje seria o meu titular, Perry. Formiga? Boa disputa, né? O Rafael fez um grande jogo de semifinal aí contra o Corinthians, por mais que uma das defesas, já o lance teoricamente não tivesse valendo, mas a defesa ela é absurda, né? Mas eu acho que o Lucas Perry vive um momento melhor e faz um 2023 melhor que o Rafael. Perfeito. Na lateral direita, Formiga, Rafinha ou de Plácido? Cara, o Di Plácido, acho que quando herdou a vaga, herdou muito bem. Teve gente até colocando o Di Plácido na seleção do primeiro turno e tudo, mas assim, eu acho que o Rafinha não compromete, muito pelo contrário. Dá segurança e eu acho ele mais jogador, então eu vou de Rafinha. Pra você, Vess? Também? Também, acho que o Rafinha tem jogado muito bem, dentro das limitações que ele tem hoje, mas jogado muito bem, sendo um líder, apoiando por dentro, jogando muito, muito, muito bem. O Di Plácido é um outro lateral, né, com mais força de chegada e também tem ido bem, mas se eu tivesse uma vaga, eu escalaria o Rafinha. Agora acho que o duelo dos zagueiros vai ser de grandes nomes, né? E de grande temporada. Arboleda ou Adrielson? Cacete. E agora? Eu achei que ia ser mais fácil. Eu acho que os dois estão em excelente momento. Mas numa situação ideal, eu vou votar em quem eu acho que tem mais qualidade, né? Já que a gente está aqui com o ideal. Eu acho que o Arboleda tem mais qualidade. Vou votar no Arboleda. Agora eu fui surpreendido. Pra você, Fernando? Cara, eu vou do Adrielson, porque eu acho que o primeiro turno dele beira a perfeição no Campeonato Brasileiro. Assim, acho que o momento dele é fantástico. Inclusive, eu acho que em termos de momento, talvez fosse o único cara que numa briga aí você pudesse discutir com o Gustavo Gomes, né? No ano, né? Eu vou de Adrielson. Eu vou de Adrielson também, pra mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro no ano. Beraldo ou Cuesta? Belíssima disputa, viu? Belíssima disputa. O Cuesta faz um ano bem bom, assim, acho que lembrando os melhores dias dele no Internacional, se bobear, acho que até jogando mais. Se bem que o 2019 dele foi muito bom, né? Mas, cara, o Beraldo, pra mim, é um zagueiro craque, né? Eu tava vendo os números dele no jogo contra o Corinthians, cara, em determinado momento era 100% de passe certo, não levou nenhum drible, isso tem sido o padrão do... Oi? Acho que acabou. Acho que ele acabou, se eu não me engano, acho que ele errou um passe no final das contas. Mas se pra mais ou pra menos, vai dar no mesmo ali. É impressionante, o nível do Beraldo é muito alto. E é um zagueiro passador, com um senso de posicionamento também, quase não erra. Eu vou de Beraldo. Se eu pudesse escolher um hoje, Beraldo. Pra você? Também. Já venho votando no Beraldo há algum tempo aí. E pra mim, inclusive tá gravando isso um dia antes da convocação. O Beraldo pra mim tem que estar na lista. Caio ou Marçal na lateral esquerda? Caio Paulista, né? Eu vou votar no Marçal. A gente tá no time ideal, lembrando. No time ideal, né? Acho que o Caio tá muito bem como lateral, muita força, mas acho que o Marçal é mais completo em tudo que a posição pede. Ele é mais lateral que o Marçal, até por ser da posição e o outro ter sido adaptado, e até bem adaptado. Mas o Marçal acho que faz mais, e vai ao ataque com tanta força ou tanta qualidade quanto o Caio, e é mais completo para a posição, Marçal. Pra você, Formiga? Assina embaixo aí, vou 100% com o VS. Pra mim é Marçal, teve até na minha seleção do primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro, acho que cabe discussão com outros,
porque ele ficou um tempo machucado, né? Mas no geral, muita segurança, muita segurança. Bom, foi um cara lá que comentou, porque você bota um cara que não é nem titular. Eu falei, fera, não sei se você sabe, o Marçal não só é titular, como ele é o capitão do Botafogo, mas tá sabendo legal. Vamos começar o meio-campo com o Pablo Maia ou o Marlon Freitas? Bela disputa, viu? Esse é um que cornetaram, porque vocês todos aqui fizeram a seleção do primeiro turno. Todo mundo botou o Marlon? Não. Eu também não botei. Mas eu fiquei tentada a botar. Eu botei o André. Eu botei, mandei pra nossa produção com o Marlon e depois lembrei do André e troquei. O primeiro nome que eu lembrei foi o Marlon, pra ser justo. Mas ele estava na minha e foi na revisão de prova e entrou o André. Ele faz um ano brilhante, né? O Pablo Maia, eu acho que conceitualmente é mais jogador, mas eu acho que o ano do Marlon é bem melhor, não, mas é melhor. Vou de Marlon. Você? Quer votar? Não. Não? Então você vai desempatar, porque vai votar. Porque eu vou votar no Pablo Maia, porque acho que a gente está considerando ideal, tem a qualidade atual, que os dois estão muito bem, mas e aí, no ideal, o Pablo Maia para mim é idealmente melhor que o Marlon. Olha, tu vai se enrolar com esse teu argumento aí lá na frente, viu? Não. Talvez. Não? Eu acho que os dois fazem belíssima temporada. Acho que o Pablo Maia teve um momento no fim da temporada passada que não foi interessante, mas acho que recuperou. Mas ainda acho que o Marlon Freitas... É que eu acho que, no geral, o time do Botafogo tá chamando mais a atenção, né? E por manter uma regularidade muito grande, assim. Então, por isso, eu vou de Marlon Freitas aqui. Mas acho nivelado por cima o duelo aqui. Gabriel Neves ou Tietê? Cara... O Gabriel Neves estava muito bem quando se machucou, né? Vai recuperar aí. Acho que, no ideal, deve ser ele mesmo. E o Tietê tá jogando muito bem. Eu vou votar no jogador que acaba que eu gosto mais, né? Se eu tivesse que contratar, eu contrataria um ou outro, eu vou votar no Tietê. Você, Formiga? Tô exatamente aí, nessa linha aí. Inclusive o Tietê esteve na minha seleção do primeiro turno lá. Para o desespero de alguns que ficaram pé da vida. Como é o ideal, Rames Rodrigues ou Eduardo? Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Esse é um voto potencial enrolado. Porque... Não. Se a gente mantiver o mesmo argumento que as pessoas não usaram na hora que quiseram sacanear a gente, de Arrascaeta com Rames, eu acho que resolve fácil. Mas aí vai bater no que você votou nesse instante aí não vai não. Potencial. Não vai, não. Do Marlon e não sei quem. Quer que eu comece mundo votando? Ideal. Vota Quer que eu comece votando? Então vou começar votando. No mundo ideal, com os dois jogando pra cacete, o Rames ganharia, porque ele é muito mais jogador que o Eduardo. Só que o Eduardo tá jogando muito e o Rames não tá jogando muito. Não tá nem jogando. Então, não tá nem jogando. Então ele tá sem ritmo, tá sem confiança, no ponto de um jogo decisivo ele não sair do banco corretamente, inclusive, diga-se de passagem. Então o meu voto é no Eduardo. E pra mim não tem nenhuma contradição com quem foi? Foi Marlon e Pablo Maia. E Pablo Maia. Porque no final venceu quem é mais jogador. Porque os dois estão bem. O Pablo Maia tá bem? Muito bem. O Marlon Freitas tá bem? Muito bem. Então eu votei em quem foi mais jogador. Entendi. Foi pra desempatar. Bem, como eu não estava apegado a isso aí, Eduardo. E Então, Eduardo... de novo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Arrascaeta. Leva essa. Formiga, Lucas Moura ou Júnior Santos? Aí o Lucas Moura, ele basicamente jogou bem todos os jogos, é bem mais jogador. Tipo, teve lá o jogo contra o Atlético, ele acabou fazendo um pênalti bobo, acho que ele deu azar, mas ele não estava mal no jogo, ele estava bem. Ele tinha criado 2 jogadas antes do pênalti. Jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Corinthians, é mais jogador, Lucas Moura sem dúvida nenhuma. Pra você também? Acompanho. É o melhor reforço da temporada da janela do meio do ano? Da janela do meio? Futebol brasileiro? Por enquanto tem que ver o que o Payet vai fazer, tem que ver o que talvez o próprio Rames faça, mas como é o que já está jogando e gerando impacto, sem dúvida. Pra você também? Acho que é. É Luciano ou Vitor Sá? E ainda tem uma história de conexão com o torcedor que não tem como calcular, né? Ele traz uma coisa que o Dorival até falou depois do jogo, uma conexão que é um ganho muito grande. Luciano ou Vitor Sá? Se fosse Luciano, assim, essa do Vitor Sá, talvez ele seja o menos ideal de todas as posições do Botafogo, né? Porque ali poderia ser ele, poderia ser Júnior Santos. Júnior Santos estava contra o Lucas Moura, né? Poderia ser ele, poderia ser o Luiz Henrique. Poderia ser o Carlos Alberto nessa função também. Então, assim,
eu vou votar no Luciano meio que por eliminação, né? O Vitor Sá, acho que não sei nem se ele é o titular absoluto ou se vai ser. É a posição que mais roda. Acho que o Luciano é mais jogador. Formiga? Eu também vou de Luciano. Eu acho que até aí já... Não sei nem que já mostrou mais, mas eu acho que tem mais qualidade no final das contas. Caleri e Tiquinho? Aí, por mais eu gosto bastante do Caleri, assim, aí, inclusive ele ajuda, deu assistência, ou tentou dar, né, contra o Corinthians e tudo, lá ele não conseguiu, mas aí é Tiquinho, é Tico muita coisa. Também, Senhora? acho que é isso. Mas Tico não pode falar, se esse corte for feito no Sul, eu tô lascado. Mas eu voto no Tiquinho, porque acho que o Caleri também tá bem, mas o Tiquinho tá num nível espetacular, então Tiquinho. Apesar de estar machucado, né? Aí entra o item, a palavra ideal do que está no título desse programa. A data aqui, ó. Tem que botar aqui, a data, hein? Tem que arrumar um jeito de botar a data aí. A data. Este programa foi gravado em... Inclusive já levamos esse negócio da data, sugeri para o de 0 a 10 também, para evitar problema. Porque se não botar, a gente vai começar a escrever num papel e ficar segurando aqui, ó. Aí é bem mais feio. Ou no né? celular, no visor. Dorival ou Bruno Lage? Vou votar no Dorival. Acho que o Bruno Lage está num começo de trajetória aí. Acho que ele pegou uma bucha, não do sentido do time do Botafogo, mas pela pressão gerada pelos anteriores, né? Tanto é que na minha seleção do primeiro turno está Luiz Castro / Caçapa como treinador. Então acho que ele pegou ali uma certa pressão, mas o Dorival está fazendo algo sensacional no trabalho. Então vou votar no Dorival, talvez para um segundo turno, para uma confirmação de título do Botafogo, a gente possa pensar no voto no Bruno Lage. Bucha, que no Rio Grande do Sul pode ser bucha do jeito que o senhor falou, ou pode ser bucha golaço. Tá. Que bucha Entendi. que golaço. O senhor? Que etimologia. É muito Dorival. Dorival Sênior ou Genial Júnior, como diria o outro. Mas é Dorival, pô. O trabalho dele é maravilhoso no São Paulo. Obviamente que o Bruno segue um trabalho muito bom, mas que a base do trabalho não foi ele que fez. O Dorival, ele tem uma missão que já está cumprida, né? Que foi devolver a competitividade. O São Paulo, em momento nenhum, nem flertou, nem vai flertar com rebaixamento, nem com nada. Então, assim, ele já atingiu boa parte do objetivo, que era recolocar o São Paulo no trilho. Então, a gente tem 7-4 pro Botafogo, ou 7-5 se contarmos o Dorival na história. PR, Rafinha, Adrielson, Beraldo, Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo, Lucas Moura, Luciano e Tiquinho Soares. Muito bom. Treinados por Dorival Júnior. Então, a nossa escalação ficou desse jeito, 7-4 ou 7-5, mas enfim, o Botafogo alguma coisinha na frente, né? Às vezes tem um 6-5, 7-4 já fica um pouquinho menos equilibrado, mas ainda assim acho que é perto do equilíbrio, mas né? o 7-4 perto do equilíbrio. É um voto do que poderia ser, né? Isso, o mais isso. equilibrado é 6-5 ou 5-6 e foi 7-4. É isso. Então, fiquem à vontade para compartilhar este belo E cornetar, mas se for xingar, cornetar, ridicularizar, compartilha primeiro que a gente precisa. Tchau, beijo, até a próxima. Valeu, tchau.